Olá, pessoal. Então, vamos dar uma estudada aqui em mais um conteúdo de arte, certo? Agora a gente vai ver sobre música. Música é um dos 4 eixos temáticos da arte, né? Lembra que arte visual é que é todo tipo de arte que a gente pode ver, pode tocar, né? E aí compreende a pintura, compreende a escultura, a arquitetura, né? Depois a gente tem o teatro, depois a gente tem a música e tem a dança. Então agora a gente vai ver sobre a música, certo? Vamos ver o que é a música e quais os elementos que compõem a música. Então, música é a reprodução de sons, certo, gente? É uma cadência, sucessão de sons, né? Que podem ser curtos, podem ser longos, podem ser alegres, podem ser melancólicos, podem ser mais agitados, podem ser mais retraídos, certo? Podem não, expressam sentimentos, né? Porque toda arte expressa sentimento, é uma criação que expressa sentimento, ok? E a gente tem aí como originou a música. Através das evidências dos nossos primórdios nas pinturas rupestres, né, que eles representavam lá a dança, nós imaginamos que essas danças eram realizadas com a reprodução de sons. Então, como eram povos primitivos, possivelmente eles representavam esses sons batendo palmas, batendo os pés, para reproduzir sons da natureza, ok? Porque eles ainda não tinham, né, com o próprio corpo, certo? E à medida que as civilizações foram avançando, os instrumentos foram sendo criados, certo? Como exemplo, a gente tem aqui na antiguidade, né? As nossas civilizações mais antigas eram a grega, a romana, a egípcia e a civilização chinesa, que é muito antiga. E a música para essas civilizações eram muito utilizadas em rituais religiosos, para agradecer colheitas, agradecer batalhas, né, guerras, né, vitoriosas, para invocar espíritos, né? Algo relacionado com deuses, com mitologia, certo, gente? Com o que aqueles povos acreditavam, para manifestar suas danças, suas manifestações de arte. Então, a música tem essa relação. A música estava relacionada com a dança, a música também estava relacionada com as apresentações teatrais, certo? Por isso que as artes, elas se conversam, não existe uma arte isolada. A música, ela não está sozinha. A música, ela está em parceria ali com o teatro, em parceria com a dança, em parceria com as pinturas, né? Porque muitas pinturas retratam a música e por aí vai. Então, foi nesse período da antiguidade que os instrumentos musicais, eles foram sendo aperfeiçoados, foram sendo criados, certo? Os instrumentos de corda passaram a ser utilizados para esses cantos, né? A lira, a cítara, e até para recitar poesias, né? Poesias, esses instrumentos eram utilizados. Aí a gente vem aqui para a Idade Média. A Idade Média é conhecida como Idade das Trevas, e foi um período assim, não foi um período muito legal para as artes, porque o domínio da Igreja Católica profanava tudo que não fosse sagrado. Então, se fugisse do que estava ali na Bíblia, era considerado profano e era considerado proibido, né, pela Igreja Católica. Mas haviam, né, as manifestações ali escondido, porque as pessoas nunca deixam de manifestar arte, né? Então as pessoas reproduziam, faziam suas músicas, né, suas danças, escondido, né, longe da Igreja Católica, e era considerado, né, bruxos, bruxas, quem faziam esse tipo de manifestação, né? Longe dos olhos da Igreja Católica, o que fosse proibido da Igreja Católica era considerado do mal, né? Era considerado uma coisa maligna.
né? Mas foi na Idade Média que um monge católico chamado Guido Arezzo, né? Porque a música era permitida na Igreja Católica para rituais religiosos, para cantos, para louvores bíblicos, né? Para salmos. E esse monge Guido d'Arezzo, ele criou, né, a pauta de 5 linhas que deu origem às 7 notas musicais que nós conhecemos até hoje, né, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então foi esse monge, graças a esse monge na Idade Média, que a gente tem as notas musicais que conhecemos hoje, né? Depois da Idade Média, houve um período de iluminação, né, que as artes ganharam expressividade, puderam se desenvolver, que é chamado Renascimento, né? Mais precisamente lá na Europa, que aí o interesse pela música, né, profana, que não era permitido, que não era louvor bíblico, que não estava nos rituais religiosos, já passou a ser mais, né, incentivado e manifestado pelo povo. Aí vem o século XX, né, que compreende aí o século a partir de 1900, que houve a revolução musical, né, principalmente por causa da tecnologia, né. Pôde-se criar mais gêneros musicais, pôde-se guardar as músicas ali em mídias, né, em discos, posteriormente em CDs e agora em pendrives e por aí vai, né? Então a tecnologia, ela ajudou a esse salto na área musical, né? Que as pessoas puderam ter mais acesso à música, puderam criar, né? Quem tem dom para composição pode criar e pode se ouvir também, dependendo do gosto musical, né? Então, a gente tem aqui como gêneros musicais alguns exemplos, né? Lembrando que dentro dos gêneros musicais a gente tem os subgêneros, por exemplo, tem o gênero musical rock, né? Dentro do gênero musical rock, a gente tem um subgênero, que tem o heavy metal, tem pop rock, né? No forró, dentro do gênero musical forró, a gente tem o forró pé de serra, tem o forró universitário, tem o forró estilizado, né? Essas categorias de um gênero musical são chamadas de subgêneros. E como elementos da música, a gente tem aqui o que forma a música. A gente tem a densidade, que é caracterizada por sons simultâneos, certo? Som da bateria, som da guitarra, som do teclado, né? Todos esses sons, né? Os sons que formam a música são chamados de densidade. Então, se o som é produzido apenas por voz e violão, ele tem, né, 2 densidades. Se a música é produzida por voz, violão, guitarra, teclado, aí já vai aumentando a densidade, né, desses sons, os sons que compõem aquela música. Depois a gente tem o timbre, né, gente? O timbre é a fonte sonora, né? Qual o timbre do contrabaixo? Qual o timbre da guitarra? Qual o timbre do violão, né? A gente reconhece quando ele é tocado, isso é chamado de timbre, né? Qual o timbre da bateria? A gente reconhece o som. Qual o timbre de um instrumento qualquer de sopro? A gente reconhece só de ouvir, né? O timbre de cada som. A gente tem também a intensidade, né? Que a gente pode dizer se o som é fraco ou se o som é forte. A gente tem outro elemento que é a altura, né? Quando ele é muito alto, é agudo. Quando ele é muito baixo, ele é grave. A gente tem a duração também, né? Que pode ser curto, um som pode ser curtinho e pode ser longo, né? Um som mais estendido. Então, a gente tem 5 elementos da música: a densidade, o timbre, a intensidade, a altura e a duração, certo? E aí, na composição da música, quando junta todos esses elementos, a gente tem harmonia, a gente tem melodia e a gente tem ritmo. Então, todos esses elementos, esses 5 elementos da música que a gente está vendo aqui em cima, esses 5 elementos
formam a música, né? E a música tem essas características, tem harmonia, tem melodia e tem ritmo, ok? Logo aqui abaixo, aqui tem a especificação de cada elemento, né? Do que compõe cada música. Vocês vão ter a atividade de vocês. Aqui na primeira vocês vão definir o conceito de música. Então, o que é música, né? Vocês vão responder bem bonitinho o que é música. No segundo, vocês vão explicar como provavelmente deu-se a música, né, gente? Né? Vocês vão explicar lá como provavelmente na pré-história nós não estávamos lá para saber, mas nós temos evidências. Então, explique como provavelmente a música aí, ela se originou, certo? E explique também por que a gente imagina isso, né? Através de que evidências a gente imagina que foi assim. No terceiro, vocês vão, né, citar, né, quais os principais elementos que compõem a música, que eu acabei de falar. Quais são os elementos que compõem a música? E depois, no quarto, quais os componentes que vão compor uma música, né? A gente tem os elementos, que são 5, e a gente tem os componentes que compõem a música, né? E aí vocês vão dizer aí bonitinho quais são. Aqui vocês vão marcar a alternativa correta, né? Quanto à origem das notas musicais, que eu falei lá. Você vai dizer quem foi o autor, né? E em que período ele criou essas notas musicais. Então, veja se é a letra A, se foi Guito d'Arezzo na Idade Média, se foi a letra B, se foi Papa Gregório no Renascimento, se foi a letra C, Guido d'Arezzo no Renascimento, se foi a letra D, Papa Gregório na Idade Média, ou se foi Orfeu na Antiguidade. Você marca a alternativa correta, né? Tá aí em cima nesse texto. É só ler e interpretar que responde direitinho. Nesse texto vocês vão explicar, né? Como a música estava presente para os gregos, para os romanos, para os egípcios e para os chineses. Nesse tempo aqui da antiguidade, né? Eles manifestavam a música em determinadas situações, né? No geral, era em manifestações religiosas, né? Para cultuar divindades, para agradecer. Mas tinha as especificações que está no texto lá em cima que vocês vão ler e vão responder. Nessa sétima questão, vocês vão completar esses espaços aqui, certo? De acordo com o texto lá de cima, né? Um trechozinho e vocês vão completar os espaços com a resposta correta. 2 espaços que vocês vão colocar a palavrinha correta. E na oitava, pessoal, né? Você vai citar alguns gêneros musicais que você costuma ouvir. E vai pesquisar a origem desses gêneros, tá? Você costuma ouvir forró, então você pesquisa a origem do gênero forró. Pode ser subgênero também, pode ser gêneros atuais, né? Que existem hoje em dia, né? E aí cada um vai responder de acordo com o seu gosto musical. Tá bom, gente? Então, boa atividade. Qualquer coisa vocês me chamam no PV para tirar dúvida, viu? Beijo.